Ei, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o meu testemunho de como que eu engravidei. Sim, porque como eu posto conteúdo sobre maternidade nas outras redes sociais, eu vi que tem muita gente insegura, muita gente que comenta, né, que acha que nunca vai ter filho ou que tem algum diagnóstico. Então eu vim trazer o meu testemunho para motivar vocês, para inspirar vocês. Vou começar do começo. Em 2022, novembro de 2022, eu e meu esposo, a gente mudou para Espanha, do nada. A gente morava aqui em Contagem, Minas Gerais, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, e a gente resolveu ir morar na Espanha. Então a gente vendeu todas as nossas coisas e foi lá para a Espanha. Pois bem, aí chegando lá na Espanha, né, muita gente, né, falando na minha cabeça, arruma filho aqui, porque aí vocês vão ter documento e tal. Então o propósito começou com isso, né, é um propósito errado, na verdade, mas começou com muita gente falando na nossa cabeça para arrumar filho, para ter documento, para viver na Espanha legalmente, porque a gente foi meio que ilegal, né, mesmo que a gente conseguiu depois ter um documento, né, que eu posso até explicar depois para quem quiser, que é de Cidadão de Torrevieja, que é uma cidade na região de Alicante, que fica a 4 horas de Madrid. Enfim, era com esse intuito. E aí eu comecei a ficar bitolada com isso, que eu já estava há 5 anos com meu esposo e nunca tinha engravidado. Atualmente eu tenho 29 anos, eu acabei de fazer dia 21 de setembro. Então, assim, aí eu comecei a ficar preocupada, e por estar lá na Espanha eu tinha direito à saúde pública, né? Eu fiz minha tarjeta, que é o cartão de saúde, né? E aí eu fui consultar. E aí eu pedi encaminhamento para o médico da família, para uma ginecologista, e ela pediu 1 milhão de exames. Eu fiz 1 milhão de exames, todos que você imaginar, desde preventivo até aquele que você ingere. Eles injetam em você um líquido iodado, e aí você fica numa sala fria para tirar foto do contraste do útero para ver se tem algum problema. E de todos os exames que eu fiz, esse do contraste do útero é um líquido que você injeta, né? Então fica verde quando você faz o exame. E aí minha trompa esquerda, se eu não me engano, porque eu nem lembro mais, não tinha passagem. Então significava que da trompa esquerda não tinha passagem para o óvulo, né? Então ela me explicou que um mês eu era infértil e no outro mês eu era fértil. Por quê? A gente coloca lá os ovinhos, né? E cada mês ele ovula de um lado. Então, do lado esquerdo, não ia ter contato do óvulo com o espermatozoide, porque eu não tinha passagem, a trompa era obstruída. E nisso, era dezembro de 2023, quando eu recebi o diagnóstico, novembro, se eu não me engano. Eu fiquei, assim, depressiva. Muito, muito triste, porque a gente já tendo passagem para as duas trompas, engravidar não é fácil, né, gente? A gente já sabe aí que não é fácil, não é uma coisa fácil, assim, além de ser da vontade de Deus, né? Que é Deus que envia nossos filhos. Filhos são herança do Senhor. Então, enfim, depois disso eu fiquei muito, muito depressiva, fiquei triste. Lá na Espanha eu era babá de 3 crianças, eu já tinha deixado de ser babá de uma, e aí eu comecei a ficar muito triste. E aí eu falei com meu esposo, olha, tenta achar uma passagem aí barata, isso dezembro, final do ano. Que se achar barata é porque é um sinal pra gente ir embora, e nisso a gente tinha milhas, se eu não me engano. Mas eu sei que a gente conseguiu essa passagem barata, com parada em São Paulo, e de São Paulo vim para Belo Horizonte, né? Que aí a gente veio de surpresa. Foi assim, tem vídeo nas redes sociais aí. Cheguei de surpresa, era para chegar 10 horas da noite, o voo lá em São Paulo atrasou, a gente chegou aqui em BH 2 horas da manhã na casa da minha mãe, foi uma alegria assim tremenda. Eu cheguei com 42 graus de febre, porque da Espanha a gente foi para Paris, e lá em Paris estava -1 grau, uma coisa assim. E aí de Paris a gente foi para São Paulo, e de São Paulo a gente pegou outro voo para Belo Horizonte. Então eu cheguei passando muito mal, muito assim, emotiva também, né? Porque eu tinha alimentado aquele diagnóstico. Na minha cabeça eu não ia engravidar, que ia ser difícil mesmo, que eu já estava fazendo quase 30 anos, que não ia dar certo mais, né, gente? Então eu fiquei muito, muito triste, eu me entreguei nesse diagnóstico, e eu já quero adiantar para vocês não se entregarem a nenhum diagnóstico, porque Deus é maior. E nisso passou, eu cheguei na casa da minha mãe no dia 31 de janeiro, a gente veio para passar o ano novo de surpresa. Não, eu cheguei dia 30 de dezembro de 2023. Então a gente chegou de madrugada, né? Aí passou dia 30, 31, dia 1º a gente passou com minha mãe, né? A virada do ano, a gente viu minha sogra, enfim. Foi uma alegria. E em abril de 2023 a gente já estava morando nesse apartamento, que é o que a gente está hoje, aqui no Cabral, em Contagem.
E nisso, a gente tava trabalhando por conta própria na internet, e aí eu fiquei desmotivada, tava com medo, né, do dinheiro daqui na internet não dar certo, a gente já tava com conta de aluguel, outras contas que a gente tinha. Como eu tinha vendido tudo que eu tinha para ir embora para Espanha, a gente teve que gastar dinheiro e comprar tudo de novo para esse apartamento aqui. Então, assim, aí eu comecei a ficar bitolada, aí a gente veio morar aqui em abril de 2023, como eu disse. Em agosto de 2023, o Lucas arrumou um emprego, que é o que ele está hoje, de analista de marketing, e eu, em setembro, arrumei outro, no escritório que recorre multa de trânsito, enfim. Inclusive, eu tô de licença maternidade desse emprego meu. E aí, nisso, a gente voltou à nossa vida normal, né, aqui no Brasil, trabalhando. E aí, que quando eu comecei, assim, a trabalhar lá nas Solmultas, esse desejo de ser mãe ainda ficou no meu coração. E aí eu sabia que lá na Espanha, eu tava com esse desejo, porque ter filho não é para brincadeira, né, gente? Não é para planos da gente de querer ter documento para ficar na Espanha. Eu nem sabia se era vontade de Deus de ficar na Espanha, eu nem consultei o Senhor. Então, quando eu lembro que eu ia trabalhar de Uber Moto, né? 10 minutos da minha casa aqui no meu serviço. E todo dia em cima da moto, eu lembro que eu passava num lugar deserto, numa rua, numa avenida deserta, e ficava olhando o céu, ficava olhando a paisagem assim da mata, sabe? Que lá tem esse lugar que eu passava tinha um lago e tudo, e eu ficava olhando como se eu estivesse vendo Deus mesmo, sabe? Conversando com ele, e eu orei tipo 1 ano. Fiquei falando, Deus, eu quero ser mãe, eu tenho esse desejo no meu coração, eu quero muito ser mãe. E esse desejo foi aflorando no meu coração, uma vontade assim muito, muito grande de ser mãe mesmo. E eu fiquei orando 1 ano pedindo a Deus, 1 ano. Depois de 1 ano, gente, foi em final de novembro de 2024, eu simplesmente subindo aqui, eu moro num condomínio, subi no condomínio, eu olhei para o céu assim, e eu simplesmente vi um coração vermelho no céu, pulsando. Eu não sei se era em formato de nuvem, eu não sei por qual motivo eu não peguei o meu celular e gravei e tirei foto, não sei, porque eu tava tendo uma experiência com Deus, meu corpo até arrepia assim de lembrar. Eu lembro que eu parei e olhei, e era Deus me confirmando, que eu lembro que nas minhas orações eu falava assim, Deus, fala comigo de um jeito que eu vou entender, de um jeito que eu vou ouvir, porque tem gente que escuta a voz audível de Deus, Deus nunca falou comigo assim por voz audível, sabe? Por sonhos, eu já tive contato assim com Deus, através da palavra, profeta, né, na igreja, revelação, mas aí desse jeito que Deus, eu sabia que era Deus falando comigo, que era Deus me mostrando que eu ia ser mãe, que era um coração pulsando. E nisso eu cheguei aqui em casa e contei pro Lucas, né, toda feliz, falei, eu vi um coração no céu, eu vi que era Deus falando comigo, que eu ia ser mãe sim, em novembro de 2024, guarda essa data. E aí que no outro dia minha menstruação chegou. E o Lucas até me zoou, falando assim, você tá vendo coisa? Você tá ficando até doida já com isso? Enfim, ficou brincando assim comigo, né? E eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo, eu tinha certeza. Aí em dezembro, no mês seguinte, minha menstruação não tinha atrasado nem nada, tá? Eu falei assim, não, gente. De noite, eu chegando do serviço, desse meu trabalho, tem uma farmácia aqui em frente ao condomínio. Eu fui lá e falei, me dá um teste de urina aí. Nesse dia, o Lucas tinha ido visitar a mãe dele e eu não fui. Aí eu cheguei, peguei o teste de urina, menstruação não tinha atrasado nada, nada, nada. Fiz, e sabe quando a gente faz? Eu tenho até o teste ali. Eu só não vou lá pegar porque o Bento tá dormindo no quarto dele, senão eu posso acordar ele. Eu fiz e a segunda listra deu bem clarinha, aquela listra que só quem é tentante, quem tá tentando engravidar, enxerga, mas ninguém enxerga, só você enxerga. E eu vi bem clarinha e nisso eu comecei a chorar aqui em casa sozinha. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Meu Deus, eu tô grávida. E se eu tiver grávida, eu tô grávida de 1 semana. Beleza, não contei pra ninguém, nem pro Lucas. Ele chegou da casa da mãe dele, eu fiquei calada. No outro dia, eu acordei 6 horas da manhã. E ele ficou aqui dormindo, porque tem um sono pesado. Fui na Araújo, que é na avenida de cima aqui da minha casa, e fui fazer o beta-HCG, que é o de sangue, né? Isso, é o de sangue. Você fura o dedo e fica numa máquina lá 15 minutos. Eu fiquei conversando com a farmacêutica. E aí, quando deu o resultado, gente, o resultado pode dar até 1.500 ou superior. Pra vocês terem ideia, o meu deu 36 ponto alguma coisa. A farmacêutica falou assim, olha, deu positivo, mas você tem que repetir daqui 1 semana, porque esse positivo é um positivo bem baixinho. Se você estiver grávida, você tá grávida de muito pouco tempo. Eu falei, eu sei. E nisso era a confirmação de Deus. Eu falei assim, gente,
Deus falou comigo e eu realmente estou grávida. E nisso eu cheguei aqui em casa, contei pro Lucas, foi uma alegria muito grande. Uma semana depois eu fui fazer o exame, repeti, né? Aí nisso eu já fui na Droga Raia, na hora do meu almoço, no meu serviço, e já deu superior a 1.500. Aí eu já comecei o pré-natal e tudo mais, e o Bento já tá aqui no mundão com 1 mês. Então, assim, eu quero deixar esse testemunho aqui gravado, porque eu sei que vai chegar no coração de muita gente, porque eu tinha me entregado a esse diagnóstico. Eu sou uma pessoa com temperamento melancólico, eu sou terra, então eu absorvo muitas coisas assim. Eu tinha já ficado depressiva, entregado assim, meu coração no diagnóstico que foi ruim. Eu achei que eu não ia ser mãe mais, mas quando eu decidi orar e entreguei esse desejo do meu coração nas mãos de Deus, e eu colocava sempre assim, não, vai ser quando Deus quiser. Quando for da vontade de Deus, eu vou engravidar. Vai ser de Deus, vai ser da vontade de Deus. Quando eu entreguei nas mãos dele, gente, eu fiquei grávida, Deus falou comigo. E como eu disse, grávida de pouquinho. Quando fiz o beta-HCG a primeira vez, deu... Da segunda, né, se eu não me engano, deu grávida de 5 semanas. Ou seja, eu descobri muito cedo. Fiz todo o tratamento, né? Depois eu posso trazer o testemunho também do meu parto, que eu tive hemorragia e tive pré-eclâmpsia. Eu sou uma pessoa que sempre teve a pressão 10/6, e no trabalho de parto minha pressão chegou a 18/9. Então, assim, é outro testemunho que eu tenho para trazer, né? Mas, assim, confie em Deus, entregue não só a vontade de engravidar, mas tudo na vida de vocês nas mãos de Deus, porque Ele sabe o melhor momento de todas as coisas. Hoje, tudo que a gente vai fazer, tanto eu quanto meu esposo, a gente consulta Deus, a gente entrega nas mãos de Deus e pede confirmação dele, tá? Então, hoje eu vou deixar esse testemunho aqui gravado, que eu sei que pode chegar no coração de muitas mães aí. Muitas mães, eu já vou profetizar que você vai ser mãe. Deus vai realizar esse desejo no seu coração, se for da vontade dele, mas entrega nas mãos dele. Se esse desejo arder no seu coração, confia que vai dar tudo certo, viu, gente? Beijo e até o próximo vídeo.